Olá, e hoje no setor e que inclusive teve seu rosto estampado 2 vezes na Times Square em Nova York. Conversamos agora com o mineiro Lucas Alexandre Torres. Vem você também com a gente, embarque nessa carona! Chegando aqui para pegar o Luquinha, ele já tá aí, ó. Rapaz, é pontual. Seja bem-vindo. Fala, grande Marcos. Como que você tá, meu irmão? Licença. Tranquilidade? Bem, beleza, tudo e você? ótimo, você? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí, viu? Você entrou, o carro começou a tocar até música sozinho aqui, Lucas. É pra gente já começar com o pé direito, né, Marcos? É verdade. Como estão as coisas aí, meu irmão? Tudo ótimo, meu velho. Dona Edna, Bárbara, Dona a Edna, pequena cada vez e a melhor, Pandora. As meninas. E a Frida, não esquece da gata. Tem a gata tem uma também? Gata também? Não sabia, não conhecia. Ela fica com ciúmes. Então explica pro pessoal quem que é Pandora e quem é Frida. Bom, vamos lá. Pandora é minha cachorra, é uma pitbullzinha. Frida é a gata, que é a dona da casa. Bárbara é a esposa, que é a mais dona da casa ainda, eu só obedeço. E Laura é minha filhota, minha filhinha tá com 6 meses agora, completou essa semana. A luz dos meus olhos. Que bacana. E Dona Edna é a rainha, minha mãe, a dona da porra toda, como dizem, né? Ô Lucas, uma passagem bíblica que eu vejo que você utiliza bastante, que é Coríntios 5, versículo 7, né? Isso mesmo. Porque vivemos pela fé e não pelo aquilo que vemos. O que seria isso, Lucas? Perfeito, meu velho. Eu acredito que, assim, eu venho de uma família muito católica e eu sou um cara muito católico também. E o dia a dia tende a corromper as nossas convicções, né? A gente, em todos os momentos, está lidando com situações desafiadoras que nos fazem questionar o todo. E Deus a gente não vê. Deus, ele não fala conosco por palavras diretas. A gente tem que acreditar para que as coisas aconteçam, e não ver para crer, né? Uhum. Então, o dia a dia, eu sempre falo que essa passagem, ela me carrega sempre, que é aquela certeza de que mesmo nos momentos em que as coisas estão impossíveis, em que literalmente a fé foi corrompida, é fechar o olho e saber que não importa o que está acontecendo, eu vou seguir no escuro. Andar com Deus é dirigir uma estrada com névoa, né? Fechar os olhos e deixar o cara na direção. E saber e ter a certeza, na verdade, que, como diz uma outra passagem, que o maná de hoje, ele vai ser dado, ele vai chegar. Então, a cada dia o seu problema, né? A cada dia o seu mal. Vamos em frente e a certeza de que, meu amigo, andando com fé, a gente vai chegar, independente se a gente está vendo, se a gente está conseguindo prever o que está por vir ali na frente. O cara lá de cima sabe o que faz. Que bacana, que legal. Você já estava no meu city plan de entrevistados, né? Já há algum tempo, desde a questão do projeto. E é engraçado que eu abri na minha caixinha de perguntas no Instagram quem que as pessoas gostariam de ver, né, aqui sendo entrevistado. Geralmente o pessoal pergunta a gente da mídia e tal. E uma pessoa que você não sabe nem da existência dela, ela nunca te conheceu pessoalmente, ela não é do ramo de seguro de vida, e ela colocou: eu queria conhecer a história do Lucas. Quem mandou esse pedido de entrevista foi a Emily, que ela trabalha como corretora de imóveis. E como que ela sabe da existência do Lucas? Ela conhece muito o Life Planner, os Life Planners falam que você é o ET do seguro de vida, e ela quer conhecer sua história. Então, obrigado, Emily, pela sugestão. Obrigado, Emily. Que honra poder saber disso. Isso me motiva a continuar correndo. Saber que, de alguma maneira, o que é feito toca pessoas que a gente não conhece, né? Isso é demais. Então, quem que é o Lucas? O Lucas nasceu em Minas. Exatamente. BH? Lucas, nascido em Belo Horizonte,
filho da famosa Dona Edna. Eu venho de uma família muito simples, eu venho de uma origem humilde, não gosto de me vitimizar ou criar vitimização para absolutamente nada, mas minha mãe comerciante, eu perdi meu pai muito jovem. Quantos você tinha? E eu estava no início da minha adolescência, por volta de 13 para 14. Minha mãe sempre foi o exemplo para mim de absolutamente tudo, né? E com maturidade a gente começa a enxergar isso melhor. Quando a gente é mais jovem, a gente se inspira e vê algumas coisas acontecendo, mas a gente não entende tudo. E hoje eu, com os meus 35, consigo sentir uma gota do que foi ali para ela naquele momento. Então, tinha um determinado ponto na minha vida que minha mãe, na infância, adolescência, minha mãe trabalhava, era comerciante, ela trabalhava como comerciante, trabalhava em 3 lugares diferentes, tinha uma banca de revistas e fazia de tudo para que eu pudesse ter o melhor estudo. Ela sempre prezou por isso. Nunca me faltou nada nessa vida, sabe, Marcos? Isso é uma coisa interessante. Quando eu falo de história, eu não posso nunca falar que em algum momento da minha vida me faltou algo. Nunca faltou. Até porque se a gente tem Deus, a gente já tem tudo. Mas minha mãe nunca deixou transparecer que pudéssemos estar numa situação difícil. E isso hoje eu consigo reconhecer. Eu sempre frequentei os melhores lugares, sempre estudei nas melhores escolas, sempre tive de tudo, ainda que minha mãe, às vezes, em paralelo, no mesmo teto, sob o mesmo teto que eu, não tivesse nada. Então ela abria mão de tudo dela para poder me proporcionar tudo. Acima de tudo, estudo. Você é filho único ou Sou filho único. Sou filho único. E ela sempre fez de tudo para poder me criar. E eu acho que a gente pode ler o melhor dos livros, aprender com o maior dos PhDs, mas nada ensina mais do que o exemplo. Sim. E sempre vi a minha mãe trabalhando muito, se dedicando muito, e não obstante eu não enxergasse que talvez ela estivesse ali passando até por enormes dificuldades e necessidades pessoais para poder me manter num patamar, o melhor patamar possível, eu sabia que ela estava se dedicando e trabalhando, e então desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Trabalho desde entregar panfleto com 14 anos a instrutor de jiu-jitsu com 15, então sempre trabalhei muito. Chega um determinado ponto ali nessa época, final de adolescência, início de vida adulta, que a gente começa a perceber que as coisas não vão tão bem. Então eu precisava me dedicar um pouco mais para poder proporcionar para ela aquilo que eu acreditava, que eu achava que ela merecia. Então, com 17 anos, de 17 para 18, eu passei na Universidade Federal em Minas, eu sou advogado de formação. Nesse mesmo ano eu passei num concurso, eu já trabalhava, né? Trabalhava com noite, trabalhava com eventos, mas precisava de mais, precisava de estabilidade. E eu passei num concurso público na época, na Prefeitura de Belo Horizonte, exatamente quando eu passei na Universidade Federal. E esse foi um momento de muito aprendizado na minha vida, porque eu trabalhava de 8 às 5, de 8 às 17 nesse concurso, de 17h30 às 19 eu trabalhava como instrutor de jiu-jitsu, uma bolsa simbólica, meu grande mestre Danilo, o segundo pai que eu tive. De 19 às 22h30 faculdade, e pelo menos 3 a 4 vezes por semana eu trabalhava na noite, eu trabalhava com eventos, porque eu precisava de renda, e nunca me vitimizei por precisar, não, trabalhava porque amava, eu sempre amei trabalhar. Então
foi uma época, aí começou a minha história, né? Eu já trabalhava ali num determinado momento em área comercial por causa da noite. Depois de alguns anos... Já tinha o DNA da Dona Edna já também. Já tinha, comerciante, vende literalmente, meu amigo, gelo para esquimó, aquela ali. E comecei a me interessar cada vez mais por área comercial. Em determinado ponto ali mais ou menos metade para o final do meu curso, eu já percebia que eu não ia trabalhar com direito na minha vida. Mas é um curso fascinante e uma bagagem... Você chegou a advogar? Não, nunca advoguei, mas eu me formei. Da metade para o final do curso eu já comecei a trabalhar com área comercial. Eu abandonei o concurso público que eu tinha passado, que me trazia uma estabilidade, mas não me trazia renda. Eu precisava de renda. E comecei a trabalhar com a área comercial. E numa desses pulos de empresas comerciais para cá, para lá, uma das empresas que eu trabalhei, no mesmo prédio dela, tinha um escritório da Prudential. Foi quando me ofereceram um seguro na ocasião e eu comprei. Eu já tinha a noção da importância do seguro de vida. Eu que tinha perdido meu pai, tinha uma mãe que cada vez mais eu percebia que dependia de mim e eu dependia totalmente da minha força de trabalho. Então eu comprei e me chamou a atenção porque os caras no escritório percebia que eram sempre muito bem vestidos, tinham uns carrões, né? E eu com meu golzinho batido ali, sem ar. Falei, cara, interessante essa empresa. Quem sabe se eu bater lá na porta e oferecer o currículo ali, eles não aceitam. Obviamente, eu, jovem, com 24 anos, na ocasião de 23 para 24, era um perfil muito difícil de conseguir me tornar um franqueado na época, um corretor na época da companhia, até porque, cara, em 2012, o perfil era um pouco diferente do que ele é o perfil hoje do pessoal. Eu via, os caras eram muito mais sêniores do que eu, então eu não tinha muita chance, de fato. Mas, enfim, bati na porta para tentar a sorte. E, de fato, entrei no processo seletivo. Foi um processo que, na ocasião, extremamente rigoroso e deu certo. Aí eu entrei no mundo do seguro. Eu tinha acabado de me formar. O meu processo para poder, de fato, adentrar nisso demorou um pouco mais de 6 a 7 meses. Inúmeras etapas. Acho que foi um teste ali de resiliência e mais do que nunca da persistência, né? Mas acabou dando certo. E logo que eu me formei, meses depois eu entrei na companhia e comecei a trabalhar com seguros. E aí foi o gatilho. Eu iniciei a minha atividade nesse ramo exatamente em outubro de 2012. E estamos aí, há 11 anos e um mês nessa paixão que é a área comercial e o mercado securitário. E agora, você comentou, a gente vai entrar nessa questão profissional, dos seus reconhecimentos, de uma série de coisas, né? Você falou da questão do seu pai, mas antes eu queria abrir um parênteses aqui, porque na hora que eu tava para te pegar, eu encontrei sua mãe, Dona Edna, na rua. Então, vamos soltar aí a mensagem que ela deixou para você. Manda aí, Dona Edna. Olha que surpresa legal, eu tava gravando a entrada aqui, encontro a Dona Edna aqui. Oi, filha, ai, tô feliz de ter encontrado meu amigo e parabéns pela entrevista, viu? Beijo, filho, tá bom? E aí, gostou da mensagem? Deixa eu... Cara,
eu fico... Você quer acabar com a entrevista, é colocar minha mãe, cara. Essa daí com a mulher mais sábia do mundo, com toda a sua simplicidade. Uma palavra dessa mulher para mim vale mais do que qualquer pós-graduação, meu irmão. Essa é a rainha, com certeza. Você falou da questão da sua mãe, né? Tem a questão também da figura paterna, né? O que você lembra do seu pai, o quão importante ele foi para você? Meu pai, ele não foi um pai muito presente. Durante a minha infância e início de adolescência, e eu sempre falo que a minha mãe foi mãe e pai para mim. Eu hoje, como pai, eu penso todos os dias, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir, para cada olhar que eu despejo na minha filha, como eu quero ser uma pessoa presente, porque eu não quero perder nenhum momento. Eu vejo cada dia ela evoluindo e eu não gostaria de ser isso. Então, meu pai, ele, por circunstâncias da vida, por problemas pessoais, e todos nós somos seres humanos, né? Eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa, só guardo amor por ele. Talvez na minha adolescência era diferente, com pouca maturidade e capacidade de enxergar que somos seres humanos, e a gente acaba depositando muito nos outros essa necessidade de uma perfeição paterna, materna, mas eles são seres humanos como nós e falham. E dentro das possibilidades dele, apesar de não ter sido uma pessoa tão presente, eu sei que porque ele era um ser humano e passou por problemas na vida dele que infelizmente não permitiram que ele fosse uma pessoa mais próxima. Mas graças a Deus eu tive uma mãe que foi mãe e pai ao mesmo tempo. Mãe, pai, avô, avó, foi tudo. E nunca eu fui carente de uma figura paterna. Porque, como eu te falei, eu nunca me deixei vitimizar ou... graças a Deus, porque essa base, essa sustentação eu sempre tive em casa. Eu comecei aqui, quando a gente começou, falando, eu nunca senti falta de nada. Nunca me faltou nada. Muito pelo contrário, eu sempre tive tudo. Então, cara, eu fui a pessoa mais feliz do mundo e eu continuo sendo. Apesar de obstáculos. Obstáculos todos nós temos. Dificuldades todos nós vamos ter, cara. Mas a disciplina de fazer a coisa acontecer é o que importa. Se tem uma coisa que eu não acredito nessa vida, é em motivação para as coisas. Disciplina. Eu acredito em disciplina para tudo. Eu digo que a disciplina é o que nos dá liberdade, cara. Quando eu dependo de motivação, eu sou escravo das minhas emoções. Eu posso acordar com um problema, eu posso brigar com a minha esposa, eu posso simplesmente não acordar motivado para fazer qualquer coisa, para trabalhar, ou para viver, ou para me relacionar. Se eu depender de motivação para fazer as coisas, eu sou escravo das minhas emoções. A disciplina não. A disciplina ela me dá liberdade. A disciplina é libertadora para tudo. Então eu sempre acreditei nisso. Não importa qual que é a circunstância que eu estou vivendo, ou qual é o ambiente que eu estou vivendo, não importa. Eu preciso fazer acontecer em tudo. E em todos os momentos eu parto desse pressuposto. Tem um problema? Não, não tem problema. Tem uma situação. Como que eu vou lidar com essa situação? Eu vou me vitimizar? Ou eu vou colocar a culpa no outro? É muito fácil. É muito fácil depositar a culpa e as nossas falhas e os nossos insucessos nas costas de outras pessoas. Cara, somos todos seres humanos e somos todos seres humanos, e por sermos seres humanos somos falhos. Agora, se eu não deixo isso me atrapalhar, se eu utilizo isso como combustível e tenho aquilo ali, aquele foco
prêmio, o foco no objetivo final, independente do ambiente que eu vivo, não importa. Não importa se eu sou um filho de mãe solteira, se eu sou filho de pai solteiro, se eu nasci num ambiente absolutamente hostil, se eu tive uma infância. Cara, todos nós temos problemas e cada um carrega a sua cruz. Agora, como eu vou lidar com essa cruz é o que vai fazer sentido ali no final, que vai me levar para algum lugar. Não deixar esses obstáculos literalmente corromperem o meu objetivo final. Show de bola. Você entra no mercado de seguro de vida. Para quem está assistindo e não sabe, o mercado de seguro de vida, falam aí pelas estatísticas que é o segundo produto mais difícil de se vender no mundo, perdendo só para plano funerário, né? E tem muita gente que quando vai começar a trabalhar, ela quer saber, mas isso dá dinheiro? Né? Isso daqui é fácil? E você está num produto que é muito difícil e mesmo assim teve muito sucesso nos últimos 10 anos, com reconhecimentos internacionais, porque são 2 por ano internacional, né? Então a gente está falando de praticamente 20 reconhecimentos, aí uma média de 20 reconhecimentos nos últimos 10 anos, isso fora do Brasil, sem contar os que você teve aqui no Brasil, seria isso, Lucas? Exatamente. Então o Lucas, com essa mentalidade forte, a questão da disciplina que ele já deixou muito claro aqui, para gerir as emoções, ele tem esse sucesso. Você já falou como entrou no mercado de seguro de vida, né? Quais são as principais dificuldades que você tem quando você começa a falar, ó, virei um corretor de seguros, vou começar a vender seguro de vida? A primeira dificuldade é o preconceito. Inevitavelmente, vou trazer isso por que eu passei para minha realidade. Eu era um cara de 24 anos, que tinha amigos de 24, 25, que seja de 30, mas a maior parte do mercado que eu lidava, do meu público, eram jovens solteiros sem dependentes. O jovem solteiro sem independente, eu costumo dizer que ninguém acorda querendo comprar seguro de vida. Sonhei, deixa eu comprar um seguro. Não, o seguro, ele é um produto e por isso ele pode trazer uma prosperidade muito grande, porque ele não é um produto que a pessoa acorda querendo comprar, ele é um produto que tem que ser vendido. Então, esse é um grande gancho. Por isso, talvez, as pessoas podem ser muito prósperas trabalhando com esse produto, porque ele não é fácil, realmente. Então, trazendo para a minha realidade, público jovem, solteiro, sem dependente. Cara, de todos os mercados, se o cara que é casado com o filho já não acorda querendo comprar seguro, o jovem solteiro sem dependente, ele quer preocupar com a balada do próximo final de semana. Ele não quer preocupar em fazer um seguro de vida para ele, ele não tem para quem deixar isso. Então são poucos que têm essa consciência. Quando eu comecei, falando das dificuldades do mercado, e aí falando de uma postura que eu tenho para tudo nessa vida. Eu acredito que o que separa o primeiro lugar do segundo? Sempre, a cada geração, em qualquer atividade, vai nascer uma pessoa com um dom. Dom é divino, dom é intrínseco. Então, cara, eu posso treinar o que for. Eu não treinar futebol quanto eu quiser. Eu não vou ser melhor do que o Neymar. Nasceu com um dom que é divino. Vai nascer um Pelé a cada geração. Vai nascer um Jordan a cada geração. Vai nascer um Kobe Bryant a cada geração. Isso é divino. Agora, se eu não tenho dom, eu, por outro lado, eu tenho uma capacidade, como todo ser humano, de que se eu me dedico para qualquer coisa, eu posso prosperar. Em qualquer atividade. Se eu cuido dos detalhes, se eu tenho foco, se eu tenho persistência e se eu, acima de tudo, meu amigo, não negocio comigo mesmo, com minha ética de trabalho. Então, quando eu comecei, eu não sabia se eu tinha um dom. Até hoje eu acho que eu não tenho. Imagina se tivesse. Até hoje eu parto desse pressuposto. Eu acordo todos os dias falando. Isso faz sentido muito pela filosofia do aprendiz que você tem que ter, né? Exato. Eu não tenho dom para isso. Eu tô num público difícil. Eu tô num mercado
muito complicado. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar. E aí entra aquela questão da ética com o trabalho, de começar a calcular e entender os meus números e as minhas passagens e não trabalhar como nesse mercado como um eletrocardiograma. Eu preciso quantificar esse mercado, preciso quantificar a minha atividade e entender dentro dessa minha atividade qual que é a minha conversão dentro desse meu mercado. Para tudo nós temos conversão, seja para vender o plano funerário, seja para vender Bíblia, seja para vender Barça, seja para vender seguro, como o Neymar, né? Seja para fazer gol como o Neymar. Cada um tem a sua conversão dentro da sua atividade. A cada 10 pênaltis batidos pelo Neymar, ele vai converter tantos e ele vai errar tanto. Fugir muito disso, talvez ali vai ser um desvio de padrão. Mas desvio de padrão é desvio de padrão, não é rotina. Então, qual que é o meu número nessa atividade? Peraí, essa atividade eu já vi que ela é próspera para quem trabalha e para quem vende. Ok. Partindo desse pressuposto, cara, quanto eu preciso vender para poder atingir o meu objetivo? Que lá atrás era um. Não sonhava que o negócio ia crescer tanto. Mas até hoje eu parto do pressuposto de que eu estou no meu primeiro dia. E eu tenho esse objetivo. Eu sei que o negócio está certo. Qual que é a minha passagem? Sendo a minha conversão de vendas, sendo um jovem solteiro sem dependentes e lidando com jovens solteiros sem dependentes. Eu preciso então entender quantas pessoas eu preciso abordar e bater na porta todos os dias para, dentro da minha conversão, que não é a conversão do Neymar, vender e atingir aquele meu objetivo. E a partir do momento que eu começo a quantificar isso, e aí vai a dica para Emily, que falou, que queria ouvir uma história, ou pro profissional que está talvez desmotivado ali, trabalhando na loja, ou o vendedor de seguros, ou o corretor, ou qualquer profissional de qualquer área. Entenda o seu número, não se compare com o próximo, tenha no espelho o seu grande desafio. E esse sempre foi o meu grande desafio. Lucas, todo ano você disputa campeonato para ser o melhor, etc. O meu campeonato ele sempre vai ser comigo mesmo. A minha disputa é diária, é tentar ser o melhor que eu posso ser nessa atividade e melhorar as minhas conversões. Então, entendendo os meus números, poxa, cara, mesmo se eu for uma samambaia, eu tenho uma conversão. Eu vou vender para alguém, cara, nem que eu tenha que falar com 1000 pessoas para vender um. Se eu tenho que vender se eu tenho que falar com 1000 pessoas para vender um e eu preciso vender 3 na semana, ou 4 ou 5, 3.000 pessoas. Eu tenho que falar com 3.000 pessoas. Então é esse o meu número, é esse o meu desafio e essa é a disciplina. E aí entra aquilo que eu falei, cara, ética não se negocia e a ética do trabalho é inegociável. Eu não negocio comigo mesmo. Não importa se eu estou passando por um dia difícil, não importa se eu tive um problema em casa, se eu todo dia a gente vai ter problema. Motivo para não fazer? Tem. Agora, se eu entendo os meus números, eu sei qual que é o meu objetivo, aí o negócio ele acontece. E esse é o grande desafio que eu falo, que o dia a dia corrompe as nossas convicções em todas as atividades. Imagine, eu tento fazer uma comparação da nossa vida, principalmente na área comercial, como se fôssemos passageiros num trem. Sim. Quando você está dentro de um trem, de um vagão, se porventura ele desviar 5 graus, ali dentro você não vai perceber que ele desviou. Se ele desviar 10 graus, provavelmente você não vai perceber que aconteceu aquele desvio. Mas ele não vai chegar no objetivo que existe inicialmente. Essa é a grande verdade. Então, quando eu tenho um objetivo e eu quantifico esse meu objetivo e essa minha conversão diariamente em qualquer atividade, do CEO ao zelador do condomínio, quando eu entendo isso, eu chego onde eu quero.
E aí a disputa é comigo mesmo. Se essa disputa me tornar melhor, número 1 em qualquer atividade, que ótimo. Se não me tornar, que ótimo. Eu só quero ser o melhor que eu posso ser, para mim e para as pessoas que eu preciso e quero proporcionar alguma coisa. Eu acho que esse é o grande desafio diário. Ô, Lucas, quando as pessoas entram, principalmente na Prudential, o maior sonho é colocar o rosto no topo da Times Square, que é um dos pontos publicitários mais caros do mundo. Então, se a pessoa consegue isso uma vez, já é um raio caindo no lugar. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, você teve o rosto mais de uma vez estampado lá. Qual que é a sensação de você chegar com sua família e ver seu rosto lá no topo da Times Square? Impagável, impagável. Eu lembro da primeira vez que nós fomos, a primeira vez que isso aconteceu foi em 2014. E eu e a Bárbara éramos noivos na época. Eu levei ela nessa viagem e levei minha mãe. E me lembro até hoje das lágrimas da minha atual esposa e da minha mãe nesse momento, quando a gente chegou na Times Square. A gente estava chegando correndo com mala, e foi Deus, porque quando a gente estava chegando para ir pro hotel, correndo, meio numa loucura, tava frio, Nova York em abril mais ou menos, estava um gelo, a gente chegou despreparado, todo um marinheiro de primeira viagem ali. Na hora que a gente chegou na Times Square, começou a divulgação da companhia, e apareceu meu rosto na mesma hora, na hora que a gente estava chegando. Foi mágico, foi no exato mesmo. Exato, e eu me lembro da cena da minha esposa soltando as malas, deixando cair tudo, minha mãe chorando. Isso pra mim, cara, é a maior das realizações. Pra mim, eu trocava o meu rosto lá pelo delas, sempre, porque o que eu vi e a felicidade de poder proporcionar esse momento para minha família, cara, para mim vale mais do que qualquer painel que valha milhões. Então, se eu puder colocar em palavras, para mim ver a felicidade das meninas, valeu literalmente a minha carreira ali, minha vida. Isso para mim, e para isso eu continuo, para poder proporcionar momentos para elas. Talvez podem se repetir agora, mas ver essa emoção e viver com elas essa emoção, cara, me faz viver tudo de novo, sabe? Aquela sensação de primeira vez que você vai na praia e pisa na areia, é incrível. A primeira vez, ver elas se emocionando, para mim é viver as primeiras emoções da minha vida de novo. E isso para mim E essa força vive entre mulheres. Como que a força feminina, ela influencia na sua vida? E eu queria que você já enganchasse e falasse que a Bárbara, ela começou a trabalhar também no mesmo segmento, e ela teve a convenção dela, foi na Grécia, foi isso? Exato. Queria que você falasse dessa questão também. Quanto você inspirou, influenciou ela para entrar nesse mercado? Eu falo que ao lado de qualquer grande homem tem que existir uma grande mulher. Sempre ao lado. Porque eu fui criado por uma mulher, e então eu sempre falo que tem um grande tranquilo, meu lado feminino, ele é forte porque eu venho de uma mulher muito forte, e eu respeito muito a mulher, e eu respeito as mulheres que hoje, e é uma coisa, né, porque eu, filho de mãe solteira, casei com a minha esposa, eu tenho uma cachorra, uma gata, pai de uma menina, e eu sou rodeado por mulheres. E elas me encantam, eu faço tudo por elas, mas elas são a minha base, acima de tudo. Cara, eu fico impressionado com a força de uma mulher. Eu que vivi agora, em todos os sentidos. A capacidade de lidar com emoções, a capacidade de lidar com situações. Eu vivenciei agora o parto da minha esposa, que não foi um parto. Cara, se a gente pega uma gripe, né? A gente sente que, poxa, essas podem ser as minhas últimas palavras. Poxa, a mulher, cara, tá ali dando luz a uma nova vida e tá forte. Então, meu amigo,
Por isso que Deus colocou a mulher para ter filho, né? Não o homem. Exato. O homem vai uma injeção, o homem fica com medo de tomar. E, cara, a mulher é tão incrível e ser mãe é tão divino que até Deus quis ter uma, cara, quando ele veio para cá. Sim. Então, quando ele pisou aqui, ele quis ter uma mãe. Então, ao lado de qualquer grande homem tem que existir uma grande mulher, meu amigo. Não tenha dúvidas disso. Eu, graças a Deus, escolhi a mulher certa na minha vida. Eu não escolhi. Eu tive a sorte de ser escolhido por uma mulher tão maravilhosa como a minha, que é uma parceira, uma companheira. Nós nos conhecemos enquanto eu estava num processo seletivo da Prudential, iniciando a minha atividade, iniciando a minha carreira. Ela é mais nova que eu, a Bárbara é 5 anos mais nova, e ela acompanhou toda a minha trajetória, desde o meu primeiro dia, desde o meu momento de contratação até os reconhecimentos, rosto na Times Square e tudo isso. E ela, que é advogada também de formação, ela sempre fala que ela viveu o seguro e a área comercial durante toda a trajetória. E por ironias e coincidências desse destino, eu sempre falo, nenhuma folha cai de uma árvore se não tem que cair. Exato. Uma das oportunidades, em um dos momentos de oportunidade comercial dela, ela começou a trabalhar num escritório da XP com toda essa parte de planejamento patrimonial e proteção patrimonial dos clientes desse escritório, e começou a trabalhar com seguros, cara. No primeiro ano dela, o escritório foi o campeão, com todos os méritos ali, obviamente, para todos da equipe, mas que ela comercializou e o que ela fez foi um negócio fora de série, o que ela faz é um negócio fora de série. E hoje a gente vive uma família que fala de seguros, literalmente, bacana, cara. Minha esposa trabalha com isso hoje, é muito bem sucedida no que faz e é um orgulho. Eu falo que ela me inspira todos os dias a ser melhor. Gente, o Lucas, ele tem uma fala simples, humilde, é muito modesto, mas só para vocês terem ideia, quem que é essa pessoa com quem eu estou conversando aqui, ele é o Neymar, é o Messi do nosso negócio. Ele vai falar que não, mas eu queria até que você falasse uma questão, se você tem noção o quanto você influencia as pessoas, eu vou te dizer por quê. Teve o caso da Emily, que te indicou, você terminou de contar a parte da história da sua esposa, que você acabou influenciando, e isso gerou negócio também no escritório que ela estava. E a gente até brinca no escritório, principalmente para os novatos. Eu e o Lucas trabalhamos no mesmo escritório, que é o escritório Champions, na comercialização de seguro de vida. E como ele tem uma rotina de muito trabalho, ele não aparece muito no escritório, porque ele sempre está na rua viajando e trabalhando. E aí os novatos chegam e escutam, quem que é o Lucas Torres? Quando eu vou conhecer o Lucas Torres? E a gente brinca, talvez você não saiba, você não sabe, vai saber agora, a gente fala, Lucas Torres, ele não existe. Ele é um holograma. Ele é um holograma que a companhia cria para você achar que é possível ter os números dele para te motivar, mas ele não existe. Você sabia dessas questões? ET, você sabia que você chamava, o pessoal me chama normalmente, fala, bom dia ET, tudo bem? E aí, putz, conheci o ET na convenção. Então, para quem é do seguro de vida, sabe dos números expressivos que o Lucas tem, mas quem não é e que está assistindo, como que eu posso demonstrar e falar o que o Lucas faz? A mesma coisa você pegar nomes como Cristiano Ronaldo, como Messi. Imagina o Cristiano Ronaldo que tem, dos craques de hoje, é o cara que mais tem gol. Imagina o Cristiano Ronaldo fazendo 3 gols todo santo jogo por 10 anos. O Lucas faz isso. Então, dentro desse mercado tem um negócio chamado consecutividade, que é a comercialização de 3 seguros ou mais durante a semana. Ele está há 10 anos fazendo isso. Às vezes você vender 5 ou 10 seguros não é difícil, mas você tem Natal, você tem Ano Novo, você tem a Copa do Mundo, você tem eleições, né? E ele mantém essa regularidade de 3 todo o tempo. E outra, ele falou, o ser humano ele fica doente, o ser humano ele pode ficar desmotivado. Você tem noção que você, para as pessoas, é um holograma, Lucas? Eu acabei de ficar sabendo disso, que legal, o holograma existe, tá, gente? Deixa eu colocar aqui pra ver se é verdade, ó, de carne e osso, pô. Mas eu recentemente recebi um convite, inclusive, da companhia para poder fazer uma palestra sobre a consecutividade, que é essa regularidade. Uma das coisas que eu sempre prezei foi por buscar
esse controle dos números para tentar trabalhar em modo cruzeiro, voar em modo cruzeiro. Porque não adianta, se hoje eu vender 10 e amanhã eu vender 0, um eletrocardiograma não só na atividade, mas para o coração, porque você está sempre em desespero. Então eu sempre tentei prezar por regularidade. E acabei de completar, né? Tem algumas semanas, já estou com 509 semanas consecutivas, mas completei 500 semanas consecutivas e ininterruptas, comercializando 3 seguros ou mais toda semana. Lucas, como? Porque o pessoal completa 50 semanas. Faço, só do planeta que ele veio, um ET com poderes extraterrestres consegue, né, Lucas, ou não? Não, que nada. Todos podemos, todos, sempre. Somos todos iguais e o que vai sempre separar vai ser aquilo. É a dedicação, é a ética do trabalho. E partindo desse pressuposto, eu buscando esse controle dos números, eu nunca deixei o dia a dia corromper as minhas convicções e nunca me deixei ser levado pela motivação. Tem semana que eu tô mega motivado, tem semana que eu não tô motivado, mas eu sei qual que é o meu objetivo, eu sei qual que é o foco, eu sei qual que é o lugar que eu quero chegar e onde eu quero colocar minha esposa, minha filha, minha mãe. E eu sei que para isso eu tenho que trabalhar X. E se eu tenho que vender 3 por semana, eu preciso falar com quantos? Se eu sou igual a Samambaia, eu tenho que falar com 1000. Se eu tiver que falar com 1000, eu vou falar com 1000. Mas eu não vou abrir mão disso. Isso é inegociável. Isso ano após ano, com a experiência, sua taxa de conversão vai melhorando ou chega um momento que ela se estabiliza? A gente vai tentando aparar arestas, né? Então, claro que a minha conversão de um início de atividade ela é muito diferente da conversão de hoje, mas os desafios são outros, porque no início de atividade você conhece muita gente, você tem um mercado muito aberto. Com o passar dos anos, começa a ficar escasso. Então, já não é tão simples. Todas as pessoas do meu meio, teoricamente, têm como buscar novos, como se reinventar em todos os momentos, como trabalhar uma cidade e depois outra cidade, e depois para outra, e depois para outra, e conseguir se reinventar em todos os momentos. Esse é o grande desafio. Então, a conversão melhora, isso é um fato. Chega uma hora que você já sabe a palavra certa, você já consegue ler o cliente pela postura, você já passou por aquela objeção, você já sabe que quando o cara respirou daquela forma é porque ele está propício a comprar ou porque ele não está propício a comprar, e como você vai contornar isso, mas os desafios são outros. O mercado, ele está mudando, ele muda todos os dias. Cada vez mais tem concorrência, cada vez mais tem outros profissionais fazendo a mesma coisa. Então, cada vez mais as pessoas que eu bato na porta já têm um produto, ou já tiveram um produto, ou tem um produto do concorrente. Então é uma reinvenção diária. Esse é o grande desafio. Melhora a conversão, mas perde-se de outro lado. Então é saber rodar esses pratinhos. Eu tenho uma conversão legal, mas o mercado agora... Então, peraí, vamos lá, criar estratégia. Criar estratégia todos os momentos. Quando eu sei onde eu quero chegar, o negócio dá certo. Quando eu não sei, qualquer lugar serve. Então, se eu sei que a minha conversão é X, eu tenho que falar com Y toda semana. De onde? Que acabou daqui, busca outra cidade, prospecta, vai, muda de lugar, começa a frequentar um outro local, prospecta, vai, busca recomendação e vai se reinventando. A máquina, ela vai se reinventando todos os dias, literalmente. Eu sou um Lucas completamente diferente do Lucas de 10 anos atrás. Completamente diferente. A minha abordagem é diferente, a maneira de lidar com o negócio é diferente. Talvez a conversão num determinado ponto ali, ela equalizou. Mas eu vejo que a minha abordagem hoje, e eu sempre, durante muito tempo, eu me estudei. Tentava estudar as palavras, estudar aquilo que eu falava, estudar como eu ia colocar uma determinada expressão para ser compacto, mas com impacto
para o cliente, e eu vejo que eu sou um Lucas completamente diferente. Todos os dias isso muda. Antes era melhor, antes era pior, hoje é melhor ou pior, não sei, mas eu precisei me reinventar. Sim. E esse é o grande lance, é se reinventar todos os dias nessa atividade. Você, a primeira vez que nós conversamos, a gente sempre foi do mesmo escritório desde que eu entrei, há 5 anos que a gente se conhece. E às vezes eu era um cara que criticava o Lucas. Porra, o cara não fala com ninguém. Aí algumas pessoas falam, não, o cara é meio autista, ele não fala. Mas eu sempre percebi que você teve um hiperfoco muito grande na atividade, né? E a primeira vez que nós conversamos foi sobre o Kobe Bryant. Você falou, Marcão, eu vi que você tem uma foto com o Kobe Bryant. Como que foi essa questão? E daí a gente iniciou um assunto. E o Kobe Bryant, por ser um ídolo em comum nosso, né? Tem a filosofia Black Mamba. Eu queria que você explicasse o porquê isso te influencia e como que o Kobe Bryant, a atividade dele pode trazer tanto para o seguro de vida como para a atividade de cada um que está nos assistindo. O Kobe, ele sempre me inspirou, e ele foi um cara durante muitos anos de carreira, inclusive estigmatizado também por isso, por talvez ser desagradável nos treinos com outras pessoas, por ser uma pessoa que não dava abertura para o próximo. Mas por quê? Isso é Lucas ou você moldou o comportamento? Você sempre foi assim? Ou na atividade você fala, poxa, eu vou me blindar porque eu sei como são as pessoas? Na verdade, eu acho que um pouco de cada. Já é uma característica minha e acho que a gente não consegue... Ou a Bárbara é muito ciumenta. Também, a verdade é essa. Agora que você falou aí, não quero saber de bom dia pra ninguém, não. Quem é aquela mulher ali que você deu bom dia? Tô brincando. Mas eu acho que ninguém consegue ser um ator em todo o tempo. Então isso já foi meu, isso foi potencializando com o tempo. Porque eu fui percebendo que se eu desvio o olhar de onde eu quero chegar, as distrações elas vão acontecer e os ladrões de tempo e tudo aquilo que vai te corromper tá aí o tempo todo. Então, o que o Kobe ele não permitia, que ele me inspirou muito, me inspira até hoje, a ética de trabalho dele. Cara, ele não negociava com ele mesmo. Um cara que acordava às 4 para ir treinar, treinava de 4 às 6, descansava, treinava depois de 8 às 10 ou de 8 às 11, fazia 6 treinos no dia, enquanto os colegas de equipe dele treinavam 2 ou 1. Poxa, quantos anos-luz na frente ele não se colocou simplesmente por se dedicar mais ao negócio e simplesmente por não permitir que os ladrões de tempo, por assim dizer, atrapalhassem o negócio dele. Cara, eu tenho que ter respeito com a minha família e respeito com aquilo que eu prezo. Uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. E a partir do momento que eu perco o foco naquilo que eu quero proporcionar para as pessoas que eu amo, eu comecei a desrespeitar o meu negócio. E, consequentemente, comecei a desrespeitar aquilo que eu tenho como objetivo, e eu tô sendo irresponsável com as pessoas que eu amo. Então, dentro do negócio, o Lucas do final de semana é o Lucas na hora do trabalho é Black corretor de seguros, Black Mamba dos seguros. Não vou deixar o ladrão de tempo me atrapalhar. E isso não é, eu peço desculpas para todas as pessoas que em algum momento, às vezes, se sentiram ou acharam que talvez o Lucas, poxa, é um cara muito fechado. Não é isso. Eu sou um cara totalmente aberto. E meu objetivo, se eu puder fazer alguém ser melhor naquilo que faz ou inspirar alguém, eu vou ser uma pessoa realizada. Mas enquanto eu estou no trabalho e eu estou focado naquilo ali, e não é simplesmente, não é não ter atenção com quem está ao lado, é simplesmente ter um hiperfoco naquilo que eu estou fazendo.
Porque eu tenho a minha conversão, eu tenho a minha passagem e eu tenho o meu objetivo. Se eu me distraio, você está falando de uma questão, pedindo desculpa, acho que não tem que pedir desculpa por essa questão. Eu lamento, na verdade, é um pedido de desculpas genuíno, não no sentido de me diminuir colocando isso, mas que as pessoas entendam que se elas se sentiram em algum momento ofendidas ou me viram de uma forma muito fechada, etc., não é porque eu fui fechado com elas, mas porque eu estava focado no meu trabalho. Mas eu falo disso porque eu tô virando uma espécie de Napoleão Hill brasileiro dos tempos modernos, né? Então, há muito tempo que eu converso com pessoas de sucesso e eu vejo muitas características em comum de pessoas de alta performance, cada um na sua área. E isso não é exclusividade do Lucas. Se você conversa, vou te dar um exemplo. Eu tive com o Lewis Hamilton um tempo atrás, fui tirar uma foto com ele. Assim, ele tem um negócio que não pode nem encostar nele, por questão de energia, questão ali de foco, com a assessoria. Imagina o cara público como ele, todo mundo chega e vai abraçar, entende? Então, pro Marcos que chegou perto dele para tirar uma foto, pode ser que eu estranhe. Mas imagina se coloca no lugar do Hamilton toda hora, no mundo todo, no aeroporto, você tendo que encostar em alguém e coisa do tipo, né? Então, por isso que eu falo que você não deve pedir desculpa por ser uma característica sua e, sobretudo, característica de uma pessoa vencedora. E aí, Lucas, é engraçado, pior que eu fiquei preso aqui, saiu agora, na cancela aqui do estacionamento. Não pagou sem parar? Não paguei sem parar aqui. E um negócio que me chamou a atenção, por você ser uma pessoa de sucesso, como todo mundo que tem sucesso, você tem ali cercado de inveja, né? Eu queria saber como você consegue sair disso. Eu lembro que uma vez a gente estava negociando para fazer um joint do lado de Bauru, e a gente conversando, você falou: irmão, não comenta com ninguém, porque aquilo que os olhos não veem, a inveja é incapaz de destruir, né? Seria essa frase que você tinha utilizado aquela vez. Como você se blinda e você administra essa questão da inveja, das pessoas que querem derrubar aquelas que têm sucesso, enfim? Eu, infelizmente, eu acho que em tudo nessa vida, a inveja, ela só recai sobre quem tem sucesso. Exato. Essa é uma grande verdade. As pessoas só não gostam ou só antipatizam a pessoa que tem sucesso. O cara que normalmente não tem visibilidade, esse é o cara que é amigo de todo mundo. Esse é o ok, todo mundo quer ser amigo dele, etc. Só odeiam os grandes, pensa nisso. E tudo bem, somos seres humanos, né? Então eu sei disso, eu sei que existe a inveja, eu sei que as pessoas, elas torcem pelo seu sucesso, desde que o seu sucesso não seja maior do que o delas. Isso é uma característica. Então, sabendo disso, eu sou uma pessoa extremamente reservada. Se você quiser ter acesso ao Lucas, me procure. Estou aqui, estou aberto, como sempre tive. Você me conhece, conversamos, ajudo como eu posso, mas eu não abro da minha vida pessoal, eu evito muitas vezes algumas questões de rede social, etc., porque as pessoas sempre vão conseguir um motivo para te criticar. Se for só crítica, né? O negócio como prejudica. Exatamente. E não importa se você está fazendo, sempre vão pegar alguma coisa, sempre vão tentar te prejudicar. Por quê? Não todos, obviamente, mas a inveja existe, a inveja está aí. Então, o que a inveja não sabe, por isso que eu me reservo, eu me fecho muito às vezes, é exatamente para poder evitar isso. O que as pessoas não sabem, a inveja é incapaz de destruir. Se não sabem o que eu fiz, ou o que eu tenho, ou o que eu conquistei, não vão tentar derrubar aquilo que eles não sabem. Sim. E foco no trabalho. Bacana. Foco no trabalho. Você é um cara muito fitness, sempre teve acompanhado do esporte, né? Eu queria que você contasse essa questão, não sei se foi no jiu-jitsu ou no judô que você foi campeão, jiu-jitsu, né? E eu queria que você contasse essa passagem e o quanto isso acaba te ajudando do lado profissional. Eu vou te falar de um episódio, a gente estava indo para Porto de Galinhas receber uma premiação do Decola,
Você tava atrasado para pegar o voo, e eu tava na boca do check-in lá, e você falou, Clementino, deixa eu entrar aí com você. Aí a gente fez lá o check-in juntos. E aí não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Aí o que aconteceu? A gente fomos pro embarque juntos e começamos a falar lá. Foi um negócio engraçado que você tava falando de malhar e tal. Eu falei, pô, Lucas, eu até gosto de esporte, eu tô precisando fazer, mas cheio de lesão na perna. Eu sinto muita dor e tal, né? Aí você pegou, parou quieto no silêncio, você olhou, abriu assim, ó. Esses rapazes aqui, eles são paraplégicos, eles treinam jiu-jitsu. Você tem mais alguma desculpa? Poxa, foi assim, cirúrgico. Uma semana depois eu voltei pra academia, né? Então, eu vejo que o esporte, ele faz parte aí da sua vida, e eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Legal. Eu sempre pratiquei esportes o esporte, a arte marcial principalmente, ela tem muito disso, né? Eu vi recentemente uma frase de um influenciador norte-americano, o nome dele é Jordan Peterson, e estavam perguntando para ele, falou, pô, Jordan, você fala que a pessoa não tem que ser boazinha. Ele falou, não, você não tem que ser bonzinho, você tem que ser um animal em tudo que você faz. E aprender a controlar isso, ser bonzinho ou ser uma pessoa absolutamente passiva, não não te traz como eu posso dizer, isso não te eleva. Agora, se você é um animal e aprende a controlar isso, e mesmo tendo toda essa capacidade, faz o bem, aí sim você tem méritos por isso. E o esporte, ele sempre me trouxe muito isso, né? Um faixa preta de qualquer atividade, um lutador, ele normalmente é o cara mais pacífico que você vai conhecer. Autocontrole. Exatamente. O esporte, ele te traz o autocontrole. E a arte marcial, ela sempre me ajudou a ter um autocontrole e uma disciplina muito grande. Eu luto jiu-jitsu desde os meus 15 para 16. Já, poxa, rompi ligamento dos 2 joelhos, já precisei fazer cirurgia no ombro, cirurgia no cotovelo, cirurgia na mão, e a minha única preocupação na hora da cirurgia é que horas eu posso voltar a treinar. E isso é a disciplina do esporte, a disciplina para o trabalho, a disciplina para poder também, na hora que finalizou o trabalho, eu ter a disciplina de esquecer tudo e focar na minha filha, focar na minha esposa. E o esporte, ele ajuda muito nisso, né? O esporte, ele te traz isso. Uma coisa puxa a outra ali. A pessoa pode ter essa característica, mas se ela não tem, o esporte com certeza vai ajudá-la. E o esporte me ajudou muito a crescer como um homem, a me tornar, como o Jordan fala, um animal, e aprender a controlar isso. E é assim que eu me sinto, cara. Eu acredito que é melhor ser um samurai num jardim do que um jardineiro numa guerra. A gente está caminhando pro fim da entrevista, e tem uma palavra em japonês que você sempre fala nas suas palestras, é Kaizen. O que é essa palavra? Legal. É uma expressão, e ela não tem uma tradução muito certa para o português, mas o mais perto possível é se tornar o melhor possível em todos os aspectos, em todos os momentos. Então, Kaizen é uma filosofia diária, né? É tentar, em tudo que eu faço, ser o melhor possível todos os dias. Então, no meu trabalho, como eu posso ser melhor no meu trabalho hoje? Em casa, com minha esposa, como eu posso ser o melhor marido nesse aspecto? No esporte, como eu posso ser o melhor possível nisso que eu estou fazendo? E em todos os momentos ir aparando as arestas para se tornar o melhor possível em todas as atividades. E isso demanda uma dedicação muito grande para tudo. Eu acho que
é 8 ou 80? Não, é 80 sempre. Não tem meia boca, sabe? Pra nada, Marcos. Eu acredito nisso, cara. Tudo que eu faço, eu me dou 100%. Quando eu tô no tatame, eu me dou 100% para aquilo. Quando eu tô numa academia, eu treino a 100%. Quando eu tô no trabalho, atendendo o meu cliente, eu me dou 100%. É aquela questão do cachorro que vê a ração, né? Conta essa história que é bacana também. Cara, é o cachorro com fome, né, cara? Você não pode perder a fome. A grande verdade é que quando o tempo vai passando, a gente vai perdendo a fome. E já observaram que o nosso cachorro, o animal, não posso falar da minha gatinha, porque a gata ela é mais educada do que todos nós. Então, quando ela quer, ela vai pegar a ração dela. Mas falando pela minha cachorrinha, por exemplo, cara, ela comeu hoje de manhã. Eu coloquei a ração para ela, ela foi e devorou a ração. Por uma questão de instinto, se eu colocar a ração para ela agora de novo, eu conheço ela. Ela vai correr e vai devorar o prato de ração dela. Com ou sem fome? Com ou sem fome. Talvez por uma questão instintiva de não saber quando que ela vai comer de novo, ou se ela vai ter essa oportunidade. E nós, como seres humanos, com a nossa evolução, a gente começou a se acomodar muito. E essa mentalidade do cachorro faminto, ela tem que existir. Eu tenho que estar faminto o tempo inteiro para tudo que eu faço. Porque se eu começo a me acomodar, eu já sei, né? É aquela mentalidade do eu tenho comida na geladeira, eu não preciso mais caçar. Meu amigo, eu tenho um fundo de garantia. Eu tenho um fundo de garantia para você que está em casa, que é CLT. Tem muita gente assim, né? Mandado embora, não tem seguro-desemprego. Tem o meu seguro-desemprego. Quando acabar depois de 6 meses, eu procuro um novo trabalho. Não é assim que é o comportamento da população? Eu tenho que acordar com fome todos os dias e ter fome para tudo que eu faço, sempre. Eu assisti há um tempo atrás uma palestra, isso falando um pouco, pegando esse gancho e desviando ali só um pouquinho para uma coisa que eu acredito que me chamou a atenção. Assisti a palestra de um cirurgião plástico norte-americano e ele nessa palestra ele trabalhava com harmonização facial, etc. E ele tinha supostamente encontrado a fórmula ou a métrica perfeita da beleza feminina ocidental. E uma das coisas que ele dizia, dentre as várias métricas, é que para a mulher ser considerada pelos parâmetros ocidentais como uma beleza perfeita, uma das métricas era a distância entre o início do lábio superior e o início do nariz tinha que ser exatamente igual à distância entre as sobrancelhas dela. Não é para ninguém ficar se medindo aí, tá? Qualquer menina que tá vendo, mas se porventura essa distância fosse de 0 até meio centímetro maior para qualquer um dos dois, essa mulher era bonitinha pelos parâmetros. De meio centímetro a 1 centímetro, ela era uma mulher, para ele, considerada feia. Mais de 1 centímetro, muito feia, o caos. O que me chamou a atenção disso? A distância entre a perfeição e o caos, às vezes é 1 centímetro, milimétrica. E todos nós podemos diariamente sermos quase perfeitos ou perfeitos. E talvez o que está nos distanciando da perfeição para o caos é um detalhe, é o aparar aquela aresta, é essa mentalidade de acordar faminto, é a mentalidade Kaizen de ser o melhor que eu posso ser naquele momento, para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu estou me doando.
E pegando aí esse gancho, né, do que para mim talvez é o ser alguém, que eu acho que é o que é o ponto aqui dessa nossa conversa. Cara, para mim ser alguém é de alguma forma conseguir influenciar positivamente outras pessoas. Se eu de alguma forma toco a pessoa que está ao meu lado, seja me vendo, se eu consigo inspirar alguém a ser melhor, inspirar o próximo a ser melhor, meu dever aqui nesse planeta está cumprido. E eu acho que é isso, cara. Perfeitos nós não somos, nunca vamos ser, e a disputa sempre vai ser interna, mas se de alguma forma eu consigo influenciar alguém em qualquer atividade, seja com uma palavra, seja com um conteúdo que eu divulguei, seja com um seguro que eu comercializei, mas se de alguma forma eu inspirei ou influenciei positivamente essa pessoa que me ouviu a ser melhor em alguma outra coisa ou em algum outro aspecto, definitivamente o dever está cumprido. Ô Lucas, cara, muitíssimo obrigado por contribuir aí, a reservar seu tempo para esse bate-papo, para inspirar outras pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para aquela pessoa que quer vencer, aquela que quer se tornar alguém, sair da zona de conforto, achar o seu propósito de vida, contribuir com a sociedade, mas que, sobretudo, ela quer se tornar alguém. Acredite em você mesmo. Eu acho que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para buscar os seus objetivos, e todos nós podemos ser alguém naquilo que a gente faz, se a gente simplesmente se dedica naquilo, e se a gente acredita naquilo, e se a gente não permite que o dia a dia corrompa as nossas convicções. Então, qualquer atividade, seja do panfleteiro como eu já fui, ao CEO da empresa, seja o zelador do condomínio, ao presidente da Coca-Cola, acredite naquilo que você faz. Acredite, se dedique, porque o ser alguém é consequência. Isso vai acontecer se você acreditar naquilo e persistir naquilo, cara. Eu não sei se hoje eu sou alguém, mas eu nunca vou deixar roubarem os meus sonhos, e nunca vou deixar de acreditar nesse meu propósito todos os dias, e vou permanecer faminto com ele, cara. E eu acho que esse é o grande combustível do negócio, para qualquer atividade, permanecer faminto e acreditar no seu sonho. Ó, gente, a gente conversou aqui, estendemos 1 hora de bate-papo. Ele contou a história dele, ele deu várias colocações, mas resumindo, levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar, é isso, né? Acordar cedo e parar de chorar. Parar de chorar, meu amigo. Com a bunda no sofá, só se ganhar na Mega Sena. E olhe lá, né? E olhe lá, e olhe lá. Ô Luquinhas, muitíssimo obrigado, meu amigo. Tamo junto aí, que você precisar de mim. Parabéns aí. Obrigado por toda a performance, pela pessoa que você é, de família, de elogiar as mulheres e exaltar as mulheres, que falta muito isso por parte de nós homens, né? Cara, sucesso sempre, mais 10 anos, mais 100 anos de consecutividade. 100 anos. E que o céu, pra você, eu sei que não tem limite. Poxa, obrigado pela honra, pelo convite, Clementino. Foi literalmente um prazer, e eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para alguma pessoa, com alguma palavra, a acreditar nos sonhos e persistir, cara. Para mim, eu só saio elevado, e eu que agradeço pelo tempo e pela oportunidade, meu velho. Sou eu que agradeço, muito obrigado. Você vai sair do zero quando? Para virar alguém. Até o próximo episódio, te vejo lá. Tchau, tchau.